Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tendo cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Você pode dizer amém? Amém. Sente-se, queridos, acomode-se por gentileza. Glória a Deus. Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus e que eu acredito que nessa manhã vai nos trazer um pouco de luz a respeito de algumas coisas que nós vivemos como igreja, como ministério e como vida pessoal também. Só de nós fazermos uma leitura de uma coisa que é histórica, como esse texto aqui, nós chegamos em determinados pontos dessa fala que já impactam a gente. Deus falando com um homem e dizendo: eu estarei com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. São palavras tão fortes que quando nós ouvimos isso, não vou te deixar, não vou te abandonar, isso impacta a gente, porque em algum momento da vida você já pensou que Deus te abandonou. Se você nunca pensou isso, cara, você está acima de mim, porque eu já pensei. Eu já pensei quantas vezes, não, agora me abandonou, agora acabou para mim. Onde tu estás, Senhor? E é muito difícil, porque eu entendo por essa palavra que existem várias fases na vida do povo de Deus. Existem várias fases na nossa vida. Você consegue lembrar quando era uma criança? Você tinha uma fase. Você se tornou um pré-adolescente ou adolescente, você entrou numa outra fase da tua vida. Houve uma fase da sua vida que você quis muito ser adulto. Você chegou numa fase da vida que você muito queria ser criança. Você muito queria ser jovem novamente. Houve uma época que você quis acelerar os calendários. Chegou uma época hoje que você quer freá-los. Porque depois que chegou nos 30, parece que perdeu o freio, está só correndo o calendário, né? Enquanto a gente está dizendo de que passa muito rápido os anos, crianças e adolescentes ainda acham que passa devagar, porque são fases da vida, fases que nós vivemos. E eu vejo que para cada fase da vida Deus tem uma liderança para você. Para cada fase que você está vivendo, Deus tem um líder. Deus tem algo que se manifesta na sua vida. Deus tem alguém que vai ser teu mentor. Deus tem alguém que vai te ajudar a atravessar aquela fase. Para que o povo de Israel atravessasse a fase da sua escravidão para a sua liberdade, Deus levantou um homem chamado Moisés. Para o povo atravessar o mar vermelho, Deus usou este homem chamado Moisés. Como Deus também usou os problemas.
Os problemas são diferentes para cada fase da vida. Aqui eles precisavam atravessar novamente algo, precisavam atravessar o Rio Jordão, mas mais do que isso, eles precisavam atravessar para um tempo de conquista, não mais para um tempo de libertação. Era um tempo agora de conquistar, e agora eles tinham uma nova liderança. E nós temos dificuldades porque às vezes nós não conseguimos entender por que algumas coisas mudam. Nós não entendemos nem por que nossos líderes mudam, porque às vezes você tem uma postura de alguém e essa postura muda e você diz, mas ele nunca foi dessa forma. Talvez o tempo mudou, e é necessário de que essa liderança mude, porque às vezes se nós não entendemos como líderes que eu preciso mudar para me adequar ao novo tempo de Deus, Deus pode me mudar, Deus pode me trocar, Deus pode me tirar. Moisés provavelmente seria alguém que entraria na terra prometida, mas em algum momento houve um erro da sua parte, e esse erro fez com que ele não entrasse nessa nova fase, e outro fosse levantado para entrar nessa fase, que foi Josué. O que não invalida em nada quem foi Moisés, que foi um grande homem de Deus, que nos deixou muitas lições, mas nós temos que estar atentos ao tempo, porque você nunca vai mudar de fase sem vencer a fase anterior. Quem aqui já jogou videogame sabe bem do que eu estou dizendo. E é interessante porque em cada fasezinha que você tem para passar, você, em geral, tem um chefão de fase que você precisa derrotar ele para atravessar para a próxima fase. Se você não o derrota, então às vezes você volta toda a fase para passar ela de novo. O que é interessante, porque há pessoas que no Evangelho estão há 10 anos, há 20 anos na mesma fase, não consegue passar de fase. Ele vai até ali, chega na luta, desiste, perde a cabeça, murmura. Isso aqui é tão verdade, que quando você lê o livro de Êxodo, você está vendo o povo de Israel vindo e atravessando fases, e de repente eles chegam num chefão, chamado gigantes da terra de Canaã, e os espias olham aqueles gigantes e dizem, não, isso aí não dá. 2 deles dizem, a gente consegue, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará a terra. O que acontece, uma murmuração, eles infamam todo o povo, e aí Deus diz assim, pode voltar toda a fase, pode voltar. O grande problema é que alguns tinham crédito suficiente para voltar à fase, e voltar até aquele ponto, vencer a barreira e chegar na próxima fase, mas muitos não tinham crédito para isso. Me permitam, há pessoas que nos acompanham pela internet também, dizer que quando era a era dos fliperamas, para você poder jogar, você tinha que comprar uma fichinha, isso era o teu crédito, você tinha um crédito ali e jogava, estava acabando, você tinha 10 segundos para botar um novo crédito, só que se acabou o crédito, acabou o tempo de jogo. Há pessoas que na vida cristã já não tem mais crédito, é tanta murmuração, é tanta coisa que fez e que não consegue evoluir mais, que quando tem que voltar de fase, muitas vezes não consegue atravessar. E este povo de Israel foi assim, voltaram todo o deserto, estão atravessando e passaram 40 anos ali. Apenas Josué e Calebe tinham crédito suficiente para chegar de novo na mesma fase, matar o chefão e passar para a próxima fase. Somente esses 2, com suas famílias obviamente. Os outros foram ficando pelo caminho, porque se perderam, porque não acreditaram, porque não entenderam os tempos que nós vivemos. O povo de Israel, nós vemos o quanto eles passaram por fases diferentes, e às vezes são nossas fases. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, um grande nome dentro de Israel, nós vemos que era um período de fé, e Deus estabeleceu fé naquele povo através deste homem. As suas promessas na geração que veio, que seria Isaque, o seu filho,
Na geração de Jacó, que seria o seu neto, nós já vemos um crescimento. Foi a época do crescimento. Abraão teve um filho, que foi Isaque. Isaque teve 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos. Houve um crescimento, não apenas um crescimento de filhos, mas um crescimento também em territórios, em conquista. E a sua prosperidade nós vemos em José, filho de Jacó, quando torna-se governador do Egito, quando traz eles para uma terra aonde eles puderam ser livres da morte, onde cresceram. Então cada fase que foi passada ali, foi uma fase diferente. Tinha uma liderança, tinha um patriarca, e era um momento diferente das suas vidas. E agora eles passam por uma fase de libertação. Eles estão presos ali no Egito, eles são escravos, eles estão numa outra fase. E Deus levanta esse homem chamado Moisés para treiná-los, para mostrar a eles algumas coisas que eles haviam nesse tempo todo de escravidão perdido. Deus mostra os seus milagres a eles, através das 10 pragas que vêm sobre o Egito. Deus leva eles em uma questão de dependência. Eles saem para o deserto dependendo de Deus, dependendo de que Deus fizesse chover todos os dias pão do céu sobre eles, que seria o maná, que você pode ler também ali no livro de Êxodo. Descia pão do céu todos os dias, e quando era o dia de sexta-feira, já vinha uma porção dobrada que eles podiam pegar, porque no sábado não vinha, eles não pegavam. Era o dia que eles guardavam para o Senhor. E tudo isso eram sinais. No momento que eles pediram carne, Deus mandou as codornizes. Quando eles disseram estamos com sede, Deus trouxe a água através de uma rocha para eles. Então Deus estava provando eles na dependência. Nunca foi uma questão de ter abundância. Não era o tempo da abundância ainda. Era um tempo de uma dependência. Talvez esse seja um dos piores tempos que nós vivemos. O tempo em que nós devemos depender de Deus e não ter a abundância de Deus. Abundância existe, e Deus tem ela, e nós vemos que o seu povo muitas vezes teve uma abundância. Mas tem fases da nossa vida que Deus não nos dá abundância. Deus promove em nós dependência. É como se nós não tivéssemos debaixo de um chuveiro de bênção, tivéssemos debaixo de um conta-gotas de bênção. É quando nós não temos que levantar celeiros e dizer descansa, folga minha alma, porque tu não tem falta de nada. A gente está na oração e dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tempos de dependência. Tempos em que Deus nos ensina a depender, que a gente faz aquela conta no final do mês e parece que só vai fechar, e às vezes parece que não vai fechar, e aí somos provados na nossa fidelidade. Não vai fechar esse momento aqui, bom, Deus vai ficar sem a parte dele esse mês. É o primeiro que perde, né? É o primeiro, é o que provê todas as coisas, mas é o primeiro que a gente tira da lista. É o que traz o bolo para a festa e é o único que fica sem a fatia dele. Quantas vezes isso acontece? Treinamos na dependência, somos treinados em conhecimento. Foi ali no deserto que veio as leis, que o povo aprendeu. Tem fases em que nós começamos a conhecer coisas que a gente não conhecia. Tem fases que a gente vem na igreja e escuta uma palavra e diz assim, isso está na Bíblia? É mesmo? Eu nunca ouvi isso. Eu estou tanto tempo na igreja, eu nunca ouvi essa palavra. Será que isso é verdade? Tempo de conhecimento, tempo de crescimento, tempo que você, ao invés de ficar só em casa, ao invés de você fazer tantas outras coisas, você diz assim, eu preciso aplicar meu tempo em conhecer. Vou vir aqui na quinta-feira, que eu sei que tem um tal de start aí acontecendo, todo mundo sempre fala, mas eu nunca vim, e você vai vir para um tempo de crescimento, de conhecimento. Tem tempo, que é um tempo de direção, que você vive debaixo de uma direção de Deus, que você não sabe a tua direção, que você precisa de uma direção, porque depois de um certo tempo de treinamento, Deus já nos mostra o caminho, mas tem vezes que a gente simplesmente está na dependência de Deus, dizer para que lado a gente vai, que passo a gente deve dar. E isso tudo o povo de Israel viveu, mas agora eles precisavam avançar, e eles precisavam passar por um novo tempo.
Se você olhar para Moisés, Moisés era uma pessoa pacífica. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. E quando você tira um tempo para ler a Bíblia, e você lê o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e você vai seguindo, você vai entender por que a Bíblia diz que esse homem era manso. Porque até você que é manso, até você que é uma bênção, pacífico, querida, amada, quando você lê o livro de Êxodo, você pensa algumas vezes assim: por que Deus não matou todo mundo aqui? Porque o povo terrível. Eu digo para você que quando eu leio o livro de Êxodo, dá raiva, gente, dá raiva. Deus abre a porta, Deus faz o povo passar sinais de milagres, e quando o povo sente fome, por que a gente também não ficou lá no Egito? Reclamavam porque não era escravo. Por que tirou a gente da escravidão? Aí eu penso: não, Deus vai matar eles agora. Deus vai lá, manda pão do céu. Mas a gente queria mesmo era carne, porque lá no Egito, manda carne. Ei, agora nós vamos morrer de sede aqui. Água. Chega um ponto que Deus diz: vou matar tudo. E Moisés diz assim: não, Senhor, não faz isso não. Porque senão vão dizer que tu não teve capacidade de tirar o povo de lá e levar para o outro lado. Então, tu acredita que Deus chegou a dizer: eu vou matar? E Moisés, então ele era calmo, gente. Ele era calmo. Calmo. Deus usou ele para trazer toda a instrução ao povo, que teve vezes dele sentar, eram milhões de pessoas, e ele atendia aquelas pessoas, e constantemente ele estava ali atendendo elas, dando direção a elas. O sogro dele veio e disse assim: rapaz, você vai morrer desse jeito, vamos levantar líderes aqui, vamos. E ele fazia isso com calma. Era um tempo diferente para aquele povo, mas Deus então começa a colocar do lado dele um rapazinho chamado Josué, que vai aprendendo. E isso é interessante, porque apesar de ele estar aprendendo, ele não era Moisés. Deus quer treinar você para um ministério, Deus quer treinar você para uma grande obra, Deus quer usar você na igreja, Deus quer usar você em uma grande obra nessa terra, e não quer dizer que você vai ser igual ao teu líder. Se você andar comigo, não quer dizer que você vai ser igual a mim. Quer dizer que você vai pegar uma instrução, que você vai ser obediente, que você vai crescer, mas você vai ter a tua característica. Deus não quer mudar a tua característica, porque Ele te chamou por conta dela. A minha intenção não é mudar quem o pastor Melchior é. A minha intenção é que a gente esteja alinhado em propósito, mas que ele continue sendo Melchior, porque a igreja precisa dele do jeito que ele é. Eu não quero que o pastor Edinho mude. Eu quero que ele continue transmitindo a mensagem da maneira como ele nasceu para transmitir a mensagem. Tem características que são dele. O que nós nos alinhamos é o propósito e a verdade de Deus em nossa vida, e nisso nós estamos constantemente crescendo. Josué foi um líder que Deus levantou, e ele esteve ao lado de Moisés, e nem por isso ele tinha a calma de Moisés, meu irmão. E o povo, quem sabe, pensou que ele ia ser o mesmo Moisés, mas não foi assim não. O negócio dele era a espada. Enquanto Moisés tinha toda uma calma, o tempo de Josué foi um tempo de espada. Quem é que pecou aqui? Vamos botar todo mundo aqui, dá glória a Deus aí, que nós vamos já descobrir quem que foi. Quando chegou em Acã, ele não conseguiu dar glória a Deus. Por quê? Porque ele tinha cometido uma infração gravíssima, e pessoas morreram por conta dele. Se fosse Moisés, possivelmente ia ter uma outra direção. Com Josué, já pode botar aí, vamos, passa a espada aí que já resolvemos tudo. Pastor, mas que coisa ruim. Era outra fase. Nós temos uma fase que é da paciência, tem uma fase que é da espada, tem uma fase que é da conquista. Você já parou para pensar nas fases da vida de Davi, o rei Davi? Quem foi Davi? Aquele menino que era pastor de ovelhas. A fase de cuidar das ovelhinhas do papai, cuidando das ovelhinhas, fazendo os seus salmos. Mas ele era cantor, mas ele era músico. Ele tocava, fazia as suas letrinhas, mas ele era o quê? Pastor de ovelha. Aí o rei Saul ficou atormentado, diz a Bíblia. Um espírito ruim pegava ele lá, e ele precisava de um músico para acalmar o seu coração.
Precisava de alguém de unção, na verdade. Qual foi a fase que chegou na vida de Davi? A fase de músico. As ovelhinhas passou. O tempo de aprender a pastorear, de cuidar, de livrar elas, de matar o urso, de matar o leão, para cuidar das ovelhinhas passou. Agora ele era músico do rei. Fazia canções, acalmava o coração do rei. O rei era liberto através das suas canções. Essa fase acabou. Ele mata o gigante Golias. Ele se torna um guerreiro. É uma nova fase na sua vida. A Bíblia não vai dizer que ele volta a cuidar de ovelhas. Ele está sendo guerreiro. De guerreiro ele passa a ser um perseguido, um fugitivo. Depois ele passa a ser rei de Israel. Você percebeu quantas fases na vida do mesmo homem, da mesma pessoa? E a gente pensa que as fases da nossa vida tem que ser umas fases evolutivas, né? Assim. Elas são evolutivas, mas nem sempre a gente está assim. Porque de guerreiro para perseguido, me parece que é isso aqui. Ou alguém quando chega na fase de ser perseguido, diz assim, chegou minha fase de ser perseguido, gente. Vou postar aqui, perseguido, top, é nóis. Não, é claro que não. É a pior fase. É a fase que você continua fazendo as coisas certas e alguém diz assim, fulano lá, soube que me disseram que. É a fase de ser perseguido. É a fase que murmuram de você. É a fase que aponta o dedo para você. Existe essa fase também, mas não quer dizer que você está evoluindo, não quer dizer que você está decaindo, porque se você souber passar pela fase da perseguição, Deus vai fazer algo extraordinário através dela. O primeiro exército que Davi teve foi no momento da sua perseguição, no momento que não tinha mais lugar para ele, ele vai para uma caverna, ele se fecha, a tal caverna de Adulão. Se alguém estiver anotando e quiser procurar sobre isso, caverna de Adulão, ele vai para lá, e a Bíblia diz que começa a se juntar a ele pessoas endividadas, pessoas com problemas, pessoas que estavam passando por fases difíceis também, começa a se juntar naquela caverna, e daí tu pensa assim, parece que eu estou atraindo só o pior. Tudo depende de quem você é e de como você entra na caverna. Você está entrando numa caverna fugitivo da vontade de Deus, ou você está ali pela vontade de Deus? Deus permite que ele chegue ali no momento difícil da sua vida, um momento de dor da sua vida, mas ele não esqueceu quem ele era, ele não esqueceu que Deus havia ungido ele não esqueceu o seu chamado, e no momento de caverna que ele está ali, que começa a se chegar a todo tipo de cara quebrado mesmo, fugitivo da família, de dívida, de problema, ao invés dele pegar e se tornar um bandido, ele se torna líder deles, e dali ele faz o primeiro exército, e daquele primeiro exército se levantam os valentes de Davi, homens que fizeram obras miraculosas. Quem eles eram? Eram os quebrados. Você vai ver muita gente quebrada na igreja, porque muitas vezes aqui se torna uma caverna de Adulão. Se você veio para a igreja pensando, graças a Deus estou num lugar onde só vai a nata da sociedade, não, meu irmão, aqui é o bolor da sociedade às vezes, se você começa a investigar a vida das pessoas, meu Deus, começa pelo pastor já, né? Começa por mim já. O que eu era? Mas Deus vai juntando aquilo que o mundo rejeita, aquilo que ninguém mais quer. Deus pega você que a família abandonou, Deus pega você que disser assim, esse aí não tem mais jeito, esse é a ovelha negra da família, esse é isso, aquilo, aquele outro. Ele vai trazendo tudo, ele levanta uma liderança para esse tempo, transforma a sua vida e faz de você um valente, aleluia, faz de você algo grande, faz de você alguém que vai libertar, faz de você alguém que vai revolucionar. Glória a Deus por isso, porque enquanto o mundo nos rejeita, a caverna de Adulão está aberta para te receber, aleluia, e dali Deus te transforma, Deus te renova, mas são fases, são momentos. Moisés era um cara calmo, Josué resolvia na espada. A nossa tendência, infelizmente,
é estacionarmos em algumas fases da nossa vida. Estacionarmos. Nós estamos vivendo um tempo em que é linear. Nós precisamos continuar nessa linha evolutiva. E às vezes a gente chega numa fase boa. E quando a gente está naquela fase boa, a gente faz o quê? Para. E o parar parece que assim, não, eu vou parar nessa fase porque agora eu cheguei no meu auge. Você nunca vai chegar no seu auge. Enquanto você estiver nessa terra, você sempre tem oportunidade de crescimento. E outra, se você parar e achar que está top assim para você, você começa a regredir. Porque a vida é uma escada rolante que desce. E que para você vencer na vida, você precisa se esforçar para subir. Se você já tentou subir uma escada rolante ao contrário, você sabe o que eu estou dizendo, que se você for devagarinho, você não sai do lugar. Se você acelerar, você até consegue vencer, mas se você parar, o que acontece? Ela mesma te leva para baixo. Não é assim? A vida é uma escada rolante que desce. E quando a gente chega numa fase boa, estamos lá em cima, pensamos assim, agora eu vou descansar. Quando você perceber, você está lá embaixo, e precisa fazer tudo de novo, precisa vencer, precisa atravessar tudo novamente. Nós precisamos estar constantemente lutando. Não estacione uma fase da sua vida. Se Davi tivesse parado no momento em que ele se tornou um guerreiro, ele disse assim, eu nem quero me incomodar, eu quero só ficar aqui. O chamado dele era bem outro. O seu chamado talvez nem aconteceu ainda. E quando ele chegar, entenda, você precisa lutar para continuar evoluindo, para continuar crescendo. E é nesse sentido que a Bíblia diz, o nosso descanso não é aqui. Quando a Bíblia cita isso, o nosso descanso não é aqui, tem gente que pensa que isso fala de um ativismo, de que eu tenho que estar trabalhando na igreja, correndo com isso, com aquilo, com aquele outro, e fazendo, e nunca descansando. Não, você precisa descansar. Uma coisa é descansar o teu físico, uma coisa é você ter tempo de família. Isso faz parte da tua evolução também. Não é o ativismo que vai fazer Deus dizer assim, não, vou abençoar esse cara. Meu, olha só, ele tem sacrificado a família fica em casa, ele está na minha igreja, vou abençoar ele. Tenha discernimento. Quando você dá tempo para a sua família, para a sua casa, quando você está junto da sua esposa, do seu marido, quando você olha para os seus filhos, quando você consegue ter contato com eles, isso faz parte de uma evolução, você está deixando legado para eles, faz parte do teu chamado também. Nós temos que ter sabedoria nesse sentido, porque enquanto Davi, e olha só, ele estava evoluindo no seu chamado, fazendo todas as coisas e passando de fases, a sua fase familiar, por quê? Porque em tudo isso, ele abandonou sua casa. Se você olhar a vida de Davi ministerial, o seu chamado para ser rei e tudo mais, sucesso, se espelhe nisso. E a família, pastor? Não, infelizmente não. Na sua casa aconteceram coisas que não dá vontade nem de falar. Nós precisamos entender de que nós temos uma vida pessoal, nós temos uma vida ministerial, nós temos uma vida familiar, são várias fases ao mesmo tempo, e que as provas que acontecem nessa vida, nós precisamos ter discernimento, se nós estamos acertando, ou se estamos errando. Haviam pessoas, que naquele povo de Israel, faziam tudo certo, estavam com Moisés, e depois estavam com Josué, mas haviam pessoas que não. Deus trocou o povo? Não, automaticamente foi acontecendo uma renovação, automático. Há pessoas que automaticamente vão saindo da nossa vida, e a gente tem que entender de que subtrair muitas vezes é tão importante quanto somar. Tem gente que sai, e que a gente prospera. Tem gente que sai do nosso lado, tem gente que sai da nossa família, da nossa casa, tem gente que sai da nossa empresa, tem gente que sai da nossa amizade, tem gente que sai dos nossos círculos, e que a gente lamenta por um momento, mas daqui a pouco a gente percebe que aquilo foi necessário, porque nos fez crescer. Tu pensa assim, meu Deus, essa pessoa aqui, esse meu amigo, se ele for embora, acaba com a minha vida, né? Talvez a tua vida vai começar a acontecer.
Precisa entender de que se nós estamos nas mãos de Deus, algumas pessoas não vão entender o propósito que Deus tem para ti. E não lamente por isso. Não lamente. Tem um chamado específico para você que talvez alguém não vai entender. Mas se você entender o que Deus está chamando você, continue acreditando e caminhando, porque você vai chegar na tua Canaã, você vai chegar no objetivo. Fases. É por isso que na Bíblia existe o Antigo e o Novo Testamento. É por isso que nós vemos Adão sendo o primeiro homem, por quem o pecado acaba entrando, mas Deus levanta Jesus, que foi o segundo homem perfeito, e por ele o pecado sai. Era um outro plano. Se enquanto o primeiro não funcionou, em Jesus tudo funcionou. Nós vemos Israel sendo um plano de Deus para uma evangelização mundial. Não funcionou? Deus levanta a igreja como um plano B de Deus, e a igreja tem evangelizado o mundo inteiro. Nós vemos o rei Saul sendo levantado para ser o grande rei de Israel. Mas não funcionou. Deus levanta Davi. Deus levanta um outro homem para que ele venha completar aquilo que Saul deveria fazer. E assim são as fases da nossa vida: fase de criança, adolescente, jovem, jovem imaturo, jovem maduro, adulto, uma crescente. A única coisa que nós devemos ter cuidado é para não, como eu já falei, estacionar numa fase. Tem gente que estacionou na fase de criança, outro de jovem imaturo, e não vai, e não cresce. E tu pergunta: quantos anos tem? 35, 34 anos, mas tu jura que tem 20, e a pessoa fica boba ainda. Não é de bonito não, é a tua cabeça que parece que tem 20. Não é porque parece jovem, é porque não cresceu. Precisa evoluir, precisa passar de fase. Não se apaixone por uma fase da sua vida, porque senão você vai se tornar saudoso. Algumas fases são perfeitas na nossa vida, obviamente, mas o grande problema é porque a gente às vezes já atravessou a fase, a gente está vivendo outra fase, mas está dizendo o quê? Ai, que saudade que eu tenho, com o poema de Casimiro de Abreu, saudades da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Oh, que saudoso tempo, que maravilha, e ficar preso naquilo, e não vai. No meu primeiro casamento, esses são o pior. Não, porque a minha primeira esposa, porque o meu primeiro marido, porque eu não vou, não, porque acabou, porque traiu, porque isso, porque aquilo, porque a gente também não se dava, mas tu percebe que às vezes a pessoa está lá, vivendo no primeiro relacionamento ainda. Ei, passou a fase, é outra vida, é outro momento. Há pessoas que são apaixonadas por uma fase da sua vida, não, porque na minha primeira igreja, nós cantávamos os hinos, nós isso, nós aquilo. Gente, passou. Não estou dizendo que seja errado recordar, não, a gente recorda, foi bênção e tudo mais, mas viva hoje. Não, é porque naquele tempo a gente orava mais. É só orar. Você precisa da chave da igreja para vir orar aqui? Vamos fazer um culto de oração? Gente, nós já fizemos um culto aqui. Não, vamos fazer um culto de oração, vamos vir todo mundo. Olha, Pedro, Tiago e João estavam aqui. Não, porque na minha época, e porque a gente, mas as pessoas ficam saudosas daquilo, mas não fazem nada para tentar trazer aquilo que era bom, e aí fica preso, só lamentando, e isso quando não encontra pessoas erradas, ou pessoas que são culpadas daquilo que não está acontecendo. Nós temos uma responsabilidade, de que cada fase que eu passo, eu tenho que trazer para essa fase, essa nova fase, coisas boas que eu aprendi na fase anterior. Quando você vence uma fase da sua vida, você adquire experiência, e você adquire algo que vai te servir para essa nova fase, para algo que você precisa agora.
Por isso que quando nós estamos vendo esse texto, nós percebemos que o próprio Josué passou por fases, foi apontado, julgado, duvidado, admirado, respeitado, virou uma referência, mas isso foi tempo. Agora Deus fala algo com ele. Deus diz assim para ele: assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, mas depois de Deus falar tudo isso, não te deixarei, não te abandonarei, Deus dá uma recomendação para ele. Ou seja, gente, não adianta a gente ficar apenas na promessa, não, porque Deus disse que vai ser comigo, Deus disse que eu serei vitorioso, porque Deus disse, peraí, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha responsabilidade? Seja forte, seja corajoso. Não adianta vir com a perninha mole não, corajoso, porque você vai conduzir o povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Você tem uma responsabilidade. Eu não vim aqui porque você é a ilha, não, você vai conduzir, não é só você, tem um povo aí, e eu preciso de você na frente. Somente seja forte e muito corajoso. Quando Deus começa a dizer para a gente assim, seja forte e corajoso, ei, forte, hein, seja forte e corajoso, pode saber que o negócio vai ser brabo. Quando Deus dá uma reafirmada no negócio, é porque você não entendeu ainda. Não, tem que ser corajoso mesmo, porque essa raça aí é difícil, não é fácil. Seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Olha que lindo isso aqui. Tem gente que quando ocupa um lugar, ele pensa que é melhor do que o outro. Não, porque agora eu sou o cara. Gente, começou uma nova lei. Eu sei que tinha outra pessoa que estava aqui antes, mas eu quero dizer que agora sim que a coisa vai. Deus colocou ele e disse assim: ei, tudo que o outro falou, lembra, leva a risca. Você está dando continuidade. As coisas com Deus é uma continuidade. Não é simplesmente você cortar assim, porque se um homem de Deus antes de você, honra ele. Moisés era um baita homem de Deus. E sabe por que Josué foi escolhido? Porque Josué estava andando com ele. Josué estava separado do pecado. Quando todo mundo estava lá naquele bezerro de ouro, lá fazendo aquelas atrocidades, Josué estava com Moisés, estava guardando Moisés. Ele estava separado. Josué tinha disponibilidade, ele estava andando junto, ele queria aprender. E Josué era obediente. Por isso Deus olha para ele e diz assim: continue assim. Tudo que Moisés ordenou a você, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Escute as palavras da tua liderança. Você tem um líder? Ouça ele, segue ele. Mas ele errou, né? Porque tu dissesse para ele falar com a pedra e bateu na pedra. Porque Moisés errou quando era para ele ter profetizado a pedra, e ele bateu na pedra pela segunda vez. E tem gente que pega um erro de alguém para tentar invalidar toda uma vida daquela pessoa. Isso é bem coisa humana mesmo. Isso é bem coisa humana. A gente pega um erro da pessoa e joga toda ela no lixo. Sabe por que a Bíblia é feita de pessoas que eram erradas, complicadas, mas tornaram-se grandes referências? Porque Deus não olha apenas um momento da sua vida, Deus olha a sua vida. E nós devemos aprender com Deus isso. Pare de julgar as pessoas por um momento dela. Moisés teve um momento de ira, mas Josué continuava olhando para ele como um grande líder. Foi um momento dele. O que você faria se eu tivesse um momento de ira com você, como teu líder? Um momento de ira. Você esqueceria quem eu fui na sua vida? Quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Porque uma pessoa fazendo um negócio desse para mim morreu. Geralmente é assim que a gente faz, né? A gente faz isso no casamento, a gente faz isso numa empresa, a gente faz isso na escola, a gente faz isso com amigos. Um momento que a pessoa teve, ela foi perfeita, ela esteve ao seu lado, ela te cuidou, ela te ajudou. Aí, um momento que ela falha contigo, relacionamentos descartáveis. Agora Deus diz para ele assim: ó, ei, lembra de Moisés?
Aquele homem. Lembra de tudo que ele ensinou? Lembra de tudo que ele foi na vida de vocês? Lembra que esse cara tirou vocês lá da terra do Egito, vocês eram escravos, vocês não tinham nada. Lembra dele que atravessou, que escutou tanta murmuração, que eu já quis matar vocês tudo, mas ele intercedeu por vocês. Você não faz ideia, tem gente que intercede pela sua vida, e por isso você está em pé, você está vivo, você está viva. Lembra desse cara? Segue tudo que ele falou para vocês. Segue. Se você seguir, se você estiver alinhado a isso, o que o Moisés ordenou, sem se desviar. Aí Josué pode pensar assim: por que não deixou ele então? Porque a característica de Moisés era uma, e a característica de Josué era outra. É uma nova fase, é um novo tempo, era uma nova liderança, para você chegar em outro lugar. Vão passar mentores na sua vida, vão passar pessoas na sua vida, para te levar a determinados lugares. Josué agora precisava conquistar, e essa época de Josué, foi a época que eles entraram em Canaã, depois de 40 anos de deserto. Entraram em Canaã, mataram os gigantes, botaram aquele povo lá, idólatra, para correr, conquistaram a terra, chegaram onde Deus disse que eles chegariam, e ele precisava empunhar a espada. Moisés não era o cara da espada, Moisés não era. Moisés era, como foi ministrado acho que semana passada no domingo, o cara que levantava as mãos, e que às vezes as mãos cansavam, e precisava de Arão e Hur para segurar as suas mãos, mas enquanto ele estava com as mãos levantadas, Josué estava lá embaixo lutando. E olha que interessante aqui, trago isso para você, para a gente finalizar. Josué estava lutando mesmo antes de ser líder. Mesmo antes de ser líder, ele já lutava. Ele estava fazendo mesmo sem reconhecimento. O bonito é quando a gente já faz sem esperar nada. Ele estava lutando, e quem sabe daqui a pouco ele começou a perceber: rapaz, como eu sou bom nessa espada, hein? Olha como eu desosso. E ele começou a lutar aqui, vencendo. O que ele não fazia ideia, é porque ele estava lá embaixo no vale lutando, mas a Bíblia diz que lá em cima do monte estava Moisés com as suas mãos levantadas, e quando ele baixava as suas mãos, Israel começava a perder a guerra, e quando ele levantava as suas mãos, Israel vencia. Tinha uma intercessão que estava fazendo tudo por ele. Às vezes a gente está tendo sucesso, e a gente está pensando que eu sou o cara, olha só, cara, são mãos que estão levantadas sobre a tua vida, e você não faz ideia. Às vezes a gente pensa que não precisa mais da igreja, porque olha só o quanto eu cheguei, quanto eu prosperei, o quanto eu alcancei e tudo mais. Se as mãos do Senhor se abaixarem, você morre, você não consegue, você perde tudo. Você precisa das mãos de Deus que se levantam sobre a sua vida, pessoas que estão orando, intercedendo por você. Josué não fazia ideia, mas as mãos de Moisés estavam se levantando para que ele pudesse ter sucesso naquilo que ele estava fazendo. Nós somos chamados às vezes para interceder pelos outros, para que eles façam nome, para que eles sejam depois aplaudidos. Cara, parabéns pela grande guerra que você trouxe aí a vitória para nós. Quem sabe ele recebeu os louros, mas foi Moisés que ganhou a guerra através das suas mãos levantadas. Algumas vezes nós recebemos aplausos que não são para nós, às vezes nós recebemos louros que não são para nós. Saiba de uma coisa: quando nós estamos no reino de Deus, andando com Deus, sempre é uma sinergia, é gente intercedendo por você, é você intercedendo pelo outro, é você lutando uma batalha e alguém com as mãos levantadas, outra vez você vai estar com as mãos levantadas e a batalha vai estar acontecendo. São teus filhos que são colocados numa guerra, mas você está cobrindo eles através das tuas mãos que se levantam, porque vai chegar um dia que os teus filhos vão vir para a tua posição, aleluia, e os filhos deles, os teus netos estarão lutando. Assim é, fases que vão passando na nossa vida, mas se você baixar as suas mãos e não orar, não haverá uma outra geração, não haverá outra geração se você desistir agora. Se você parar, não vai ter continuidade. Mas não está acontecendo do jeito que eu queria. Se você parar, não vai ter continuidade. Se você deixar de acreditar na promessa, não vai chegar. Deus sempre vai querer levantar líderes para conduzir o seu povo a novas fases, e às vezes o que vai acontecer são planos novos, e enquanto para nós
Um novo plano significa que é o que a gente chama de plano B, né? O nosso plano A é o perfeito. Não deu, plano B. Com Deus não é assim. Com Deus, o plano B é melhor ainda do que o plano A. O plano A de Deus era Adão. O plano B de Deus foi Jesus. O plano A de Deus era Israel, o plano B foi a igreja. O plano A de Deus foi Saul, mas o plano B era Davi. Sempre melhor. Porque quando Satanás pensa assim, acabei com o plano A de Deus, fiz Adão cair. Deus vem com o plano B e diz, da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Pode ser que alguma coisa frustrou na sua vida. Você pensava assim, eu fiz tudo, joguei todas as minhas forças no plano A, Senhor, o que eu faço agora? Deus tem um plano B se levantando para a sua vida, vai ser muito melhor do que o plano A era. Porque às vezes o plano A era só seu, mas o plano B está vindo das mãos de Deus para você. Enquanto Israel escolheu Saul, e Deus estava usando ele de alguma forma, você vai ver que Saul profetizou, foi usado por Deus, mas era o plano de Israel. Quando o plano de Israel se frustrou, Deus disse assim, agora deixa comigo que eu vou fazer um plano B para vocês, ele vai ser perfeito. Levantou-se o rei Davi como o maior rei que Israel lembra até o dia de hoje. Eu não quero que você se frustre, se você está na presença de Deus, teu plano A deu errado, tanta coisa que você sonhou que deveria ter funcionado e não funcionou. Deus tem um novo plano para você, que é melhor ainda do que o primeiro. E que toda a experiência que você viveu até aqui vai servir para você conseguir vencer as fases que estão para vir ainda na sua vida. Por gentileza, coloque-se de pé comigo. Aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração. Uau, eu quero muito conhecer esse lugar. Eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.